Olá, senhores. Adolfo Vaz aqui. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do Direito. Hoje eu preciso fazer um vídeo com prazer respondendo a minha pequena, mas fantástica audiência. Os senhores são demais. Estou aqui muito feliz em respondê-los. Mas, infelizmente, essa resposta para os senhores, que eu faço com prazer, é motivada por um vídeo feito pelo senhor Marcelo Brigadeiro. Não consegui publicar esse vídeo antes. O pessoal via ali nos comentários, o pessoal reclamando que eu estava demorando demais. É que eu faço esses vídeos no meu tempo livre. Eu não me dedico integralmente aqui ao YouTube. Eu tenho outra profissão, sou promotor de justiça, e o YouTube é quando eu tenho tempo livre. E essa semana ainda eu tirei 3 dias de folga porque eu fui assistir o show do AC/DC em São Paulo. Vou colocar uma fotinha aqui, ó. E foi fantástico. Então eu fui assistir o show em São Paulo, voltei na quarta-feira. Ontem roteirizei aqui o vídeo e hoje eu estou gravando para os senhores e pretendo conseguir publicar ainda hoje, até o meio-dia, 1h. Agora são 9 horas da manhã. Comecei a gravar o vídeo e vou tentar publicar aí até 1h, quanto antes no dia de hoje. Mas vamos lá. Os senhores sabem que o objetivo do nosso canal é sempre educativo. Então, mesmo que os senhores tenham vindo aqui para assistir algo sobre essa treta aí com o Marcelo Brigadeiro, os meus vídeos tendem a serem longos, justamente porque eu aproveito a atenção dos senhores para pegar essa treta e ensinar algo sobre direito. E o vídeo de hoje, como sempre, tem muito ensinamento de direito. No vídeo de hoje, teremos análise de muitos tipos penais. Será uma aula sobre a parte especial do Código Penal e legislação esparsa. Então, falaremos dos crimes de tortura, homicídio qualificado, tráfico de drogas, violação sexual mediante fraude, furto majorado, lesão corporal grave e lesão corporal na modalidade de violência doméstica e familiar, que é o que talvez os senhores estejam mais esperando para eu falar. Para usar esses vídeos, eu vou fazer com base em declarações públicas aí do senhor Marcelo Brigadeiro. Algumas eu ainda não mostrei aqui no canal, mas os senhores as verão hoje aqui. Mas antes de começarmos, eu vou pedir de novo, encarecidamente, aquela ajuda dos senhores para o canal. Curtam o vídeo, se inscrevam, ativem o sino de notificações e, principalmente, comentem aqui embaixo. É sempre interessante saber o que os senhores estão pensando. Tenho conseguido responder uma boa parte, leio quase todos e é muito legal interagir com os senhores aqui no canal. Obrigado pelos comentários que fizeram nos outros vídeos e vamos lá, vamos para o vídeo. Então vamos começar respondendo ao senhor Marcelo Brigadeiro. Senhor Marcelo Brigadeiro, ninguém me pauta. Não é porque o senhor fez uma live fazendo perguntas que eu vou me sentir obrigado a sair respondendo cada uma das suas perguntas. Eu não devo nada para o senhor e não sou comandado por ninguém. Esse canal aqui tem um objetivo muito claro de ser principalmente educacional e eu não tenho obrigação nem me sinto compelido a responder qualquer coisa a você ou a sua audiência. A razão do vídeo de hoje é uma satisfação para minha pequena, porém maravilhosa audiência. A minha audiência, eu inicio fazendo um pedido de desculpas, frisando que o canal segue aqui um propósito, como dito, educacional e não vai ser uma figura como a do senhor Brigadeiro, alguém com um comportamento marginal, confesso, que vai pautar o que deve ou não deve ser dito aqui nesse canal. O que vai ser dito aqui sou eu que decido, em respeito à minha audiência. Você, Brigadeiro, confessou publicamente a prática de atos que, caso tenham ocorrido da maneira que você contou, se enquadram tipicamente em vários crimes. E você teve o infeliz benefício da realidade do nosso país que não consegue combater a criminalidade como deveria. E por isso o senhor não foi pego na época. A falha do sistema de justiça, e o Ministério Público faz parte dele, é que permitiu, sempre levando como verdade o que você tem dito por aí, que você saísse impune das várias condutas que você disse publicamente ter cometido. E eu vou falar sobre algumas delas hoje aqui. Vou repetir rapidamente as que eu já comentei em outros vídeos e apresentar ainda outras. Portanto, senhores, fiquem atentos.
vem aqui uma baita de uma aula de direito penal. Muito boa. Então, das perguntas que o Marcelo Brigadeiro fez, eu vou escolher quais eu vou responder, balizado pelo critério de dar uma satisfação à audiência deste canal. É um respeito com a audiência deste canal. Pequena, perto de outros aí, mas maravilhosa. E vai crescer ainda mais. Então, a primeira delas, e mais importante, que eu acho que todos estão esperando, é: sim, eu respondo a uma ação penal com acusação de violência doméstica. É verdade. Eu estou respondendo a um procedimento criminal, uma ação penal com acusação de violência doméstica. O procedimento criminal em questão não acabou. E sobre o mérito dele, eu não vou falar. Primeiro, porque, como dito, ele não acabou. Segundo, porque está em segredo de justiça. Mas principalmente pelo valor moral de que eu respeito as outras pessoas que estão envolvidas neste mesmo procedimento criminal e que não escolheram, como eu, vir se expor em um ambiente público como o YouTube. Eu não falar sobre o mérito, com certeza, fará com que muita gente pense mal de mim e alguns façam até ilações maldosas, como o senhor Marcelo Brigadeiro tem feito. E eu estou disposto a pagar esse preço. Vocês podem pensar o que quiserem de mim. Eu estou bem tranquilo com quem eu sou, a pessoa que eu sou e os valores que eu tenho. A resposta é verdadeira. Eu, de fato, respondo a uma ação penal. Em outras palavras, eu não vou ficar me defendendo publicamente de algo que precisa ser discutido judicialmente. E aceito e respeito que pensem mal de mim para aqueles que, sem conhecer o inteiro teor dos autos do processo, acham que têm condições de apresentar algum julgamento. Como eu disse anteriormente, eu sei quem eu sou, do que eu sou feito, quais são meus valores e, muito ao contrário do senhor Marcelo Brigadeiro, eu não preciso ficar reforçando os meus valores. Estou fazendo esse vídeo aqui em resposta à minha audiência porque foi necessário pelo último vídeo do senhor Marcelo Brigadeiro. Mas eu não tenho que ficar vindo nos meus vídeos falando que eu sou isso ou sou aquilo. Quem possui um valor de verdade não precisa transformá-lo em propaganda. A honestidade, a força, a lealdade e a integridade não se sustentam no discurso, mas no rastro que a pessoa deixa na constância, coerência e atitudes repetidas ao longo do tempo. Então a gente olha para trás e vê tudo o que a pessoa fez. Por isso, quando alguém insiste em se anunciar, eu sou honesto, eu tenho palavra, eu sou forte, eu sou transante, eu só falo a verdade. Na verdade, essa pessoa está sempre tentando preencher com palavras o que ela ainda não consolidou em ações. O respeito nasce menos da autoafirmação e muito mais da evidência. Os outros reconhecem o caráter quando ele aparece naturalmente nas escolhas, especialmente quando ninguém está aplaudindo. Então, senhor Brigadeiro, que fala muito das suas pretensas virtudes, mas nós, quando olhamos o seu histórico, ele não é compatível com o que o senhor diz. Quem é, não fica gritando. E quem só grita, apenas deseja ser. Só para exemplo, e para animar um pouco o vídeo, para que não fique só um vídeo de eu o tempo inteiro falando aqui, vamos ver como o senhor Brigadeiro pensa sobre as mulheres. Já que ele fez um vídeo me atacando e falando sobre violência doméstica, vamos ver uma de suas várias declarações públicas sobre mulheres. Vou passar aqui para os senhores. Todos os trechos de vídeos que eu vou passar aqui para os senhores, na descrição deste vídeo aqui, estará o link para as versões originais completas. Então qualquer um pode clicar lá e verificar se existe de fato isso na internet. Eu vou passar o trecho aqui e o link do vídeo completo sempre vai estar na descrição do vídeo. Esse aqui foi no canal Príncipe da Burguesia, com o vinheteiro. Vamos ver o que o senhor Marcelo Brigadeiro diz a respeito das mulheres. Acho que com sobrepeso, chupeta de baleia, cintura de ovo. Sim, sim.
Aquelas que tu tem que pedir pra dar uma mijadinha pra tu ver de onde é que vem. É uma cloaca, sai tudo junto. É tipo um Sharpei, né? Que tem que pegar as dobras e passar um algodãozinho no meio, fica azedo. E assada até a virilha, o joelho, fica preto a virilha até o joelho, de assar uma perna na outra. Eles que são assim meio esquisitos, né? Tem alguns prazeres. Eu já me relacionei uma vez com uma que parecia uma sumoca, redondona. Eu tava numa noitada e eu tava com uma gatinha, bem bonitinha na verdade. E ele falou assim, pô, aquela menina, pô, que eu... Marcelo, eu tenho a impressão que ele nunca consegue contar a história da forma completamente verdadeira. De novo, aqui é uma dedução, eu sempre aviso os senhores quando é dedução, que é a impressão. Que para contar aqui que ele foi pegar um certo tipo de mulher, que ele vai avacalhar com essa mulher depois, primeiro ele tem que dizer, não, eu tava com uma gatinha, Então, sempre ele tem que dar um jeito da história dele ficar um pouco melhor do que é na realidade. É a minha impressão. Aquela menina, pô, que eu tô atrás há tanto tempo e ela tá ali, ó, hoje vai rolar, só que ela tá com a amiga. Eu falei, eu vou. Ele falou assim, tu não vai? Eu falei, eu vou, pô. Aí ele falou, deixa eu mostrar a amiga. Mostrou. Mas parecia a Peppa Pig, assim, um leitãozinho. Ela era lourinha, toda rosinha, mas redonda. Eu fui. Antes de abater o leitãozinho, levei no McDonald's. Eu já cheguei nela, né? Porque eu já sabia. Vocês acham isso normal? Vocês não acham isso ultrajante? Não dói ao ouvido de vocês escutar esse tipo de coisa? Mesmo que depois ele venha se defender que falando está em tom de brincadeira. Mas olhem o riso, olhem o sarcasmo, olhem como ele sente orgulho de contar esse tipo de história e de usar esse tipo de referência. Ele está contando de forma pública para todo mundo que quiser ver num programa de alta audiência realmente como são os valores dele, como ele é. E percebam o riso, o sarcasmo, e é esta pessoa que quer gravar um vídeo falando sobre respeito às mulheres, apontando o dedo para mim. Mas eu vou mostrar isso aqui e vou mostrar mais coisas aos senhores. Uma mulher assim, ela não tem muitas opções, né? Então tu vai chegar, ela vai aceitar. E ela ficou me olhando, né? Redondinha de longe. Falei, eu vou ali, hein? Aí ela... Cheguei do lado, dei uma dentada no cupim dela aqui, assim, ó. Uma dentadinha assim, falei... Você é meu leitãozinho. Pô, ficou doida. Ficou doida. Aí saímos de lá, tive que levar a gorda no McDonald's. Comeu pra caceta. E aí depois levei pro abate. Mordia. Tem que dar uma mordidinha no cupim. Já viu o gato, quando ele morde a gata aqui, ó? É a mesma coisa, dar uma mordida no cupim, faz aquela cara de puta, fala assim, meu baconzinho, minha leitoazinha. E parecia mesmo, quando eu despi a moça ali, parecia mesmo. Sim. Toda rosinha, uma montanhazinha assim, uma teta caída pra cada lado. Essa aí, estavam brigadas as duas, eu acho, uma pra cada lado assim, ó. E aí fica meio que uma gangorra, né? Tu fica meio ou copula ou beija, né? Não dá pra fazer a mesma coisa ao mesmo tempo, né? Mas é uma experiência interessante, cara. Então, senhores, depois de já começarmos o vídeo ficando um pouco enojados, né? De vermos esse paladino de proteção às mulheres, como que ele pensa, e eu vou ter que mostrar para os senhores que tem coisa pior para frente, fiquem comigo até o final. Eu volto ao tema da pergunta, ao meu caso, ao que eu estou respondendo. E é muito importante frisar, a lei é para todos. Se alguém fez algo errado, deve pagar dentro do máximo do rigor da lei aplicável ao caso. Qualquer um. Eu e mais qualquer um. Só que todo o processo começa com uma acusação. E ao final, o juiz decide o que procede ou não desta acusação. Pode proceder nada, pode proceder alguma coisa ou pode proceder tudo. Esse é o trâmite de um processo criminal. E a presunção de inocência, Marcelo, lembrando que você falou sobre ela de forma totalmente errada no outro vídeo, e eu já dei uma aula sobre isso, espero que você tenha assistido e aprendido alguma coisa. A presunção de inocência, ela prevalece justamente dentro de um processo criminal até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Agora, eu quero deixar bem claro aqui e peço à minha audiência que preste muita atenção neste ponto. Talvez esta seja a parte mais importante do vídeo. Nós teremos ainda muita informação, muito conhecimento, novos vídeos ali sobre o Brigadeiro.
Mas em termos de relevância, de importância, eu acho que eu vou entrar agora na parte mais importante do vídeo. Um homem de bem, se condenado, cumpre a decisão judicial, gostando ou não, concordando com ela ou não. Além disso, ele também deve passar o resto da vida a se cuidar em dobro, para nunca mais dar a chance de passar de novo por um processo semelhante. Para um homem de bem, uma sanção penal, a decisão penal da justiça, não é tão grave e não pesa tanto quanto a própria vergonha que ele mesmo carrega pelos seus atos. O homem de bem tem uma vergonha intrínseca, pertencente àquele dotado de bons valores e autoconsciente das virtudes e vícios que possui. Para ficar mais simples, para talvez o Marcelo Brigadeiro conseguir entender o que eu estou falando. Um homem de bem, quando faz algo errado, sente vergonha sozinho, sem que ninguém precise apontar o dedo para a cara dele. A culpa que um homem de bem sente é muito mais dolorosa que a própria sanção penal. Um homem de bem, quando está errado, sente vergonha das suas referências e não da sanção estatal. O que eu estou dizendo? Que um homem de bem sente vergonha de seus atos perante os seus colegas de trabalho, perante os seus pais, seus filhos, amigos e da própria sociedade composta de outros homens de bem. Então, em resumo, eu respondo sim a uma ação penal que envolve violência doméstica. Mas mais do que qualquer receio, medo de condenação, só de estar envolvido nisso, para mim, que sou honesto e defensor da lei, é uma baita de uma vergonha. E eu não tenho problema nenhum em também pedir desculpas agora, em público, o que eu já fiz muitas vezes no particular a todas as pessoas envolvidas nesse procedimento e também as pessoas que gostam de mim e se sentem mal por ele. Repito, eu sei quem eu sou e quais são os meus valores. Agora, vamos pensar no Marcelo Brigadeiro que está me atacando com esta questão pessoal. Como que o Marcelo Brigadeiro age de forma justamente contrária a isso que eu estou falando. E isso é nítido em todos os vídeos que eu já mostrei nesse canal, e eu vou repetir alguns deles aqui hoje. Ele age com orgulho em relação às coisas erradas que ele fez. Então, ao contrário de mim, ao contrário do que eu entendo por ser um homem de bem, ele, Marcelo Brigadeiro, não sente vergonha de seus erros. Meu primeiro vídeo sobre você, Brigadeiro, foi justamente para criticar e orientar a sua audiência, você achar bonito e confessar a prática de condutas que se amoldam tipicamente a crimes. Eu não acho isso bonito e não acho que isso deve ser propagado. E por isso eu fiz aquele primeiro vídeo, para dar uma contraposição a alguém que comparece na internet defender comportamentos que são vergonhosos. E aqui, Marcelo, o único ponto que eu concordo com você, e eu já queria ter dito isso em vídeos anteriores, mas os meus vídeos sempre ficam longos e eu acabo tendo que cortar. Mas hoje eu vou dizer, tem um ponto que eu concordo muito com você. Nós somos realmente feitos de materiais diferentes. Eu tenho a sua idade e também cometi erros. A diferença é que eu me envergonho deles. Eu não saio por aí contando eles como se fossem virtudes e achando bonito os meus defeitos. Homens bons sentem culpas eternas por seus equívocos. Homens sem virtude, que contam com orgulho erros graves que cometeram no passado, que mostram orgulho à prática de condutas que podem ser crimes e maldades que perpetraram, tentando transformar estes erros em virtudes,
se é que dá para chamar alguém assim de homem, são a escória, são vis, são torpes. Você, Marcelo Brigadeiro, age mudando a versão sobre suas atitudes a todo momento, sempre tentando achar algum tipo de justificativa que deixe a impressão de que o que você fez no passado foi certo ou correto de alguma maneira. Só que esta contradição tem ficado clara cada dia que eu publico um vídeo aqui. O público, o seu público principalmente, tem percebido esta contradição. Tem percebido que você fala uma coisa lá atrás e fala outra hoje. E está sempre mudando a versão para remendar suas histórias. Ambos somos humanos, nós dois. Mas realmente somos de materiais diferentes. E isso sim me dá um enorme orgulho de não ser em nada, absolutamente nada parecido com você. Eu sei o que eu sou, o que eu carrego de trevas e luz dentro de mim. Ele vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Eu luto todos os dias contra as trevas e não me orgulho delas em nenhum momento. Jamais, jamais alguém deve sentir orgulho de passar por um procedimento criminal, mesmo se auto-julgando inocente. Mas muito pior, extremamente mais vergonhoso, é fazer algo que pode ser enquadrado como crime e sentir orgulho por não ter sido pego pelo sistema e passar a contar aos outros sentindo-se esperto, sentindo-se melhor do que os demais, por justamente ter levado o que você, com a sua índole, Marcelo, julga ser vantagem. Para usar uma expressão sua, e mais uma vez eu vou mostrar o quanto você está errado, ter casca grossa não é só arrotar virtudes, não é ficar falando de testosterona e dizendo transo muito. Ser casca grossa é, na maioria das vezes, pedir desculpas, reconhecer os erros, exaltar bons valores. É pacto, compromisso com a honestidade, com a verdade. É sentir o peso da vergonha e assumir a bronca. Sobre tudo isso que eu estou falando aqui, mais uma vez, para dar uma quebrada aqui na minha fala, eu vou mostrar um videozinho, um trecho de um filme que se chama, no Brasil, Uma História do Bronx, com Robert De Niro. No trecho em que ele explica para o filho dele o que é de verdade ser um tough guy, um cara durão, ou, como o Marcelo gosta de chamar, um casca grossa. Na dublagem, eles traduziram como um homem corajoso, né? No original é tough guy, um cara durão. Então vou mostrar para vocês esse trechinho. Aqui nesse vídeo, pessoal, é o Robert De Niro, que é um pai trabalhador, falando com um gangster, com um mafioso do bairro dele. Um mafioso que é admirado pelas pessoas porque tem dinheiro, porque é o durão, porque manda bater, manda espancar, porque comete crimes. E às vezes as pessoas admiram isso. E nesse filme, o filho do Robert De Niro acaba admirando esse mafioso. E o Robert De Niro, que representa esse pai trabalhador, vai lá encarar o bandido e depois dá um discurso para o seu próprio filho. E é isso que eu quero que os senhores peguem do trecho desse vídeo. Quem você é, Sônia? Eu sei do que é capaz, mas eu sempre andei na linha. Pode perguntar a qualquer um neste bairro que me conheça, mas desta vez está errado. Não vai estragar a minha família. Ele é meu filho, não é seu filho. Fique longe dele. Vai fazer o quê? Vai bater em Só mim? fique longe do meu filho. Fora daqui antes que eu bate Fique você. longe do meu filho, ouviu? Vai fora. Fique longe dele, eu estou avisando. Fique longe dele. Cadê meu dinheiro, pai? Eu deixei lá. Por quê? Por que fez isso, pai? O dinheiro era meu. É dinheiro sujo, não quero que fique com aquele dinheiro. Pai, eu ganhei aquele dinheiro. Eu disse que era não quero meu. que chegue perto daquele dinheiro. Pai, por favor, me escuta. Eu já disse que quero você longe daquele Quer me dinheiro. escutar, pai? Você ouviu o que eu disse? Fique longe daquele dinheiro. Tony estava certo. O homem que trabalha é um boboca. O homem que trabalha é um boboca. Ele está errado. Não é preciso muita força para puxar um gatilho, mas tem que levantar toda manhã, dia após dia, e trabalhar para viver. Queria ver se ele faria isso. Então veríamos quem é o corajoso. O homem que trabalha é que é o corajoso. O seu pai é que é um corajoso, ouviu?
Mas todo mundo gosta dele, como todo mundo gosta de você no ônibus, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. As pessoas não gostam dele, as pessoas têm medo. Existe uma grande diferença. Então esse trecho, pessoal, eu acho muito bacana, tem muitas lições ali, né? É o pai mostrando para o filho que aquele caminho do mal, que parece bonito, que parece que gera admiração, não é o caminho do verdadeiro casca grossa. Ali na tradução, na dublagem, o homem corajoso é o que trabalha duro todo dia. O homem corajoso é o que respeita a lei. A original era o tough guy, o cara durão. Então o casca grossa é o que respeita a lei, é o que sente vergonha de fazer coisa errada. É o que não se orgulha de contar crimes que tenha praticado. Você, Marcelo Brigadeiro, é ainda do país da lei de Gerson, o grande canhatinha de ouro do seu Botafogo. Gerson, coitado, é vítima do seu tempo, ele é um cara bom, mas vocês devem lembrar, você, Brigadeiro, lembra da lei de Gerson. Você acha que o brasileiro deve levar vantagem em tudo. Você conta publicamente que torturou, matou, praticou tráfico de drogas, espancou outra pessoa por apenas torcer para um time rival e disse que fez isso várias vezes. E ainda furtou uma garota dessas da vida em estado vulnerável enquanto ela dormia, depois de ter tido relações carnais sob a promessa de que pagaria pelos serviços do corpo da moça. E isso não é um mero furto, é violação sexual mediante fraude, mais furto majorado, e eu vou mostrar para os senhores aqui, fundamentadamente, didaticamente, esta conduta do Marcelo e a adequação típica. Será o nosso aprendizado de direito. Então hoje falaremos das penas do crime de lesão corporal na modalidade de violência doméstica. Vocês perguntaram quanto é que merece de pena, né? Alguém que agride uma mulher. Então eu vou mostrar para vocês qual é a pena do crime de lesão corporal na modalidade de violência doméstica. Mas também falaremos das penas de tortura, homicídio qualificado, tráfico de drogas, lesão corporal grave, violação sexual mediante fraude, furto majorado. Uma bela aula de direito. Fiquem comigo aqui. Marcelo, você não tem saída. Você não tem saída moral para onde você se enfiou. Quando se faz uma análise crítica dos seus valores por meio das suas declarações públicas, se tudo o que você conta for verdade, você conta com orgulho de ter sido um criminoso. Conta com orgulho de ter sido um bandido. Isso se for verdade. Agora, se for mentira, você mente para fingir ter sido um criminoso. E tem orgulho do mesmo jeito. Então não tem saída moral para você. Então, o que você revela, Brigadeiro, é uma verdadeira admiração pelo crime. Ou por ser criminoso, se o que você contou for verdade, ou porque o seu desejo é que tivesse realmente feito essas coisas criminosas da maneira que você conta. O que você mostra, então, é tão somente a sua admiração pelo crime, ou por ser criminoso, ou admiração pelas coisas erradas. Quando hoje você fala contra bandido e contra a bandidagem, feita essa análise crítica acima que eu fiz aqui, a conclusão é que seu discurso é meramente hipócrita e demagogo. Vou repetir aqui. Se o que você conta for verdade, você tem orgulho de ser criminoso. Se o que você conta for mentira, você tem orgulho de inventar histórias para parecer um criminoso. Então, falar hoje contra a bandidagem, comparado ao seu histórico e com uma análise crítica sobre as suas declarações, torna o seu discurso apenas hipócrita e demagogo. Segundo as suas próprias falas públicas, você se orgulha de ter sido um torturador. Você até adicionou ao seu Twitter, junto ao seu nome, a expressão torturador. Você se orgulha de ter sido um assassino com a ajuda do Tribunal do Crime. E você se orgulha também de ter sido traficante. E você se orgulha, e eu vou mostrar aqui, de ter praticado um crime contra a dignidade sexual de uma mulher, de ter praticado uma violação sexual mediante fraude. Na época que você diz ter feito,
o crime era chamado de posse sexual mediante fraude. E eu estou considerando aqui, falando que é crime, porque eu estou interpretando que você está dizendo a verdade. Porque é aquela análise que eu fiz agora há pouco. Vou me repetir para não ter problema e você entender bem. Se o que você conta, você praticou crime, e você tem orgulho disso, e se o que você conta não é bem assim, você tem orgulho de inventar uma história de ter praticado um crime. Então, antes de eu explicar o que é a violação sexual mediante fraude, na época que você disse ter feito posse sexual mediante fraude, vamos assistir o vídeo de você confessando mais essa conduta que pode ter adequação típica criminal, conforme eu vou fundamentar aqui. Senhores, prestem atenção no vídeo do Marcelo Brigadeiro, prestem atenção no conteúdo, nas coisas que ele fala, porque depois eu vou fazer a interpretação jurídica disso, mas prestem atenção no riso debochado, na cara de orgulho, nas risadas achando que o que ele está contando é uma coisa muito bonita, e como o vinheteiro fica constrangido e ao final do vídeo, o vinheteiro faz uma cara assim de espanto, dizendo, não é possível que esse cara esteja me contando isso. Então prestem como que o Brigadeiro conta essa história. E prestem atenção no conteúdo eu vou analisar com os senhores. Mas prestem muita atenção nos trejeitos dele. Não, chama em casa, porque aí você cria você cria um laço, elas são carentes, às vezes você dorme de conchinha, tem que pegar o último programa da noite. Para ela ir lá, aí, não, tu quer dormir aqui, dorme aqui, aí tu já dá mais uma bimbada de manhã de graça, entendeu? Sai 2 pelo preço de 1, você vai cobrar. E eu já vou fazer aqui um adiantamento, porque eu já imagino as defesas que o Marcelo vai fazer disso, vai dizer que tá brincando, vai dizer que tá num podcast de humor. Olha, se fosse piada, beleza. Piada todo mundo conta. Ele tá contando uma história que ele diz ser real e dando risada dessa história. Então, ele não tá contando uma piada, ele não tá participando de um teatro, ele não é um filme de cinema. Ele tá contando uma história que ele diz que realmente aconteceu. Aí ela vai cobrar o programa, aí você fala, pô, você não tá cansada? Fica aí, vamos tomar um negócio, dormir. Aí ela... Esse é o início da prática da fraude para violação sexual. Ah, então tá, você dorme de conchinha, de manhã tu já dá mais uma estocada. Essa estocada já saiu de graça, já é um investimento, já o retorno do investimento. E o Mas você não tem medo delas se acordar de manhã, ela roubou seus anabolizantes, seus deposteron e foi embora? Eu roubei uma vez. Roubou? O que você roubou, né? Vamos lá, vamos fazer bem pausado, como o Marcelo faz também nos meus vídeos, mas vamos interpretar palavra por palavra, né? Então já vamos na primeira frase, vou repetir aqui para ficar claro. Eu já roubei, frase do Marcelo Brigadeiro. Eu já roubei. Agora ele vai contar como ele praticou esse roubo. O dinheiro... Muitos anos, já prescreveu. Muitos anos, já prescreveu. Então ele sabe que é crime. Ele tem ciência disso. Mas ri, com orgulho, acha bonito. É o que eu falei agora há pouco, da parte mais importante do vídeo, sobre a diferença de um homem de bem e de um homem vil, que se orgulha das coisas horríveis que fez. Veja que essa risada é uma risada de orgulho, de achar bonito. Então ele sabe, ele fala, faz muitos anos, já prescreveu. Eu tinha uns 18 anos. Peguei uma moça uma dessas profissionais, levei lá pra casa, paguei. E depois pegou o dinheiro de volta. E ela pagou. Já era, tipo, eu levei lá pra casa, já era tipo 5 da manhã. Tava quase amanhecendo. Aí dei a catucada, depois da catucada eu paguei ela pum, apagou. Quando ela apagou, eu fui lá na bolsa dela, botei o dinheiro no meu bolso de novo. Olha só que esperto que eu fui. Depois que ela apagou, fui lá na bolsa dela, abri, peguei o dinheiro de volta. Eu sou um ladrão. E eu sou um violador sexual mediante fraude. Na época, né, porque ele disse que tinha 18 anos, eu pratiquei o crime de posse sexual mediante fraude. Eu vou explicar para os senhores por que disso. Como eu sou um cara esperto, como eu levo vantagem. Por isso que eu falei agora há pouco da lei de Gerson. Olha que bonito o que eu fiz. Que legal. Olha a cara do vinheteiro agora, quando ele termina a história. Com o vinheteiro, o riso sai, porque o vinheteiro tá rindo ali, porque é o apresentador do programa e precisa interagir com o convidado, mas quando a história termina, como naturalmente o vinheteiro fica com essa cara, pô, que coisa feia, né, meu velho? Coisa baixa. E você é do Rio de Janeiro, né? E ela não percebeu. O vinheteiro tenta mudar de assunto. Ah, você é do Rio de Janeiro, né? E tenta
mudar para falar de outra coisa, porque o vinheteiro está sentindo a famosa vergonha alheia, porque ele trouxe no programa dele um cara que está contando uma história babaca destas. E o vinheteiro sentiu aqui nesse momento essa vergonha alheia, tentou mudar de assunto. Percebeu que você cometeu esse furto? Percebeu. Depois, né? Porque aí toda hora... E veja, o vinheteiro pergunta, ela percebeu que você cometeu esse furto? O vinheteiro conhece de lei, porque na verdade o que o Marcelo Brigadeiro fez é furto. O Marcelo falou roubei, roubo é outra coisa. O Marcelo praticou um furto. E o vinheteiro pergunta, ela descobriu que você cometeu este furto? O Marcelo vai responder assumindo, né, que descobriu, ela descobriu, então ele sabe que o que ele fez é furto, ele tem ciência de que o que ele fez é furto. E quem pratica furto, quem pratica roubo, dá para chamar de ladrão? Posso chamar uma pessoa dessa de ladrão? Quem assume que pratica furto? que eu passava, que ela via meu carro passando na Atlântica ali, ela jogava pedra. Então uma vez que eu tava com a minha namorada, ela falou assim, por que aquela mulher tá te xingando pra caramba? Aí eu não sei. Filha da puta, ladrão, não sei o que. Eu falei, não sei, doido pro sinal abrir. Aí deu o pé. Foi questão de sobreviver. Então, e depois ainda, ele mente pra atual namorada dele da época, que ele disse que tinha, né? Não sei se traiu essa namorada com essa garota de programa, mas quando a garota de programa xingava ele dizia pra namorada atual que não sabia o que era, sempre dando risada, achando bonito pra caramba o que ele fez. Vamos ver a conclusão dessa história. R$30 que ela me cobrou no programa. 30? 30 prata, achei caro pra caralho pra época ainda. Mas ela não valia aquilo não, ela era muito estragadinha. Era. O cara termina falando assim da mulher que ele furtou. Era feinha? Marcelo Brigadeiro, eu, com os meus valores, eu tenho extrema vergonha dos meus atos errados. Ter você como meu crítico é, para mim, um atestado de idoneidade. Você, repito, na minha opinião, se comportou em algumas situações que eu já delimitei bem quais, portanto, são críticas a uma figura pública sobre falas públicas, se comportou como um covarde e mentiroso. Eu estou analisando declarações públicas de uma figura pública específicas, com intenção de crítica e de mostrar ao seu próprio público que este não é o caminho. Na sua última live, você reagiu parcialmente ao meu vídeo e não teve, na minha visão, coragem de reagir justamente aos momentos em que eu mostrei de forma cabal como você mentiu para a sua audiência. E eu vou repetir isso agora, no vídeo de hoje, para ver se você reage agora sobre essa mentira que você praticou sobre a sua audiência. E eu não estou dizendo que você é um mentiroso, eu estou falando de um fato objetivo, comprovado com os vídeos públicos da internet. Além dessa mentira que eu vou repetir aqui hoje, também falei sobre covardia, porque eu acho que contar as mesmas histórias posteriormente, de forma adaptada, é, na minha visão, sim, vestir a skin do covarde. Você não conseguiu repetir que quando você falou que levou o bandido, né? O cara que tinha roubado 2 vezes a mulher do teu amigo para a morte, você não conseguiu repetir que a expressão levar para dar um fim é porque você levou para ele ser morto. Você disse que se enganou, que você esperava. E aí, para mim, você vestiu a skin do covarde. E agora é muito legal fazer esse paralelo aqui. Porque você disse que um cara merecia morrer lá no morro por ter roubado 2 vezes a mulher do seu amigo. Segundo as suas palavras, né? E você foi ladrão com a garota de programa que tinha te servido antes. Você foi o cara que abriu a carteira, a bolsa de uma outra pessoa, enquanto ela estava dormindo, e meteu a mão no dinheiro dela e embolsou. E não venha dizer que é o dinheiro que você pagou para ela, porque a partir do momento que você pagou pelos serviços, quando você retirou depois, aquele dinheiro é dela. E você abriu a bolsa de uma pessoa, pegou o dinheiro dessa pessoa. Então eu posso dizer que esta atitude, se for verdade como você está contando, é uma atitude de ladrão. E você disse que o ladrão tinha que morrer no morro.
Legal esse paralelo, hein? Antes de eu entrar nas fundamentações jurídicas e na aula de direito propriamente dita, eu vou falar, Marcelo, sobre a sua proposta de acordo ao final da sua última live. E eu tenho uma coisa aqui para te contar. Eu acordei bem cedo hoje para gravar esse vídeo, mas eu acordei um pouco mais cedo do que o normal, porque eu tive o cuidado de passear aqui por todas as maternidades da minha região, por cautela, para fazer a verificação. Novamente, mas eu constatei, ainda não nasceu o homem que vai me chantagear, amigo. Você disse também que várias pessoas o procuraram para falar mal de mim. Não duvido dessa sua fala. Eu sou um profissional combativo. Eu tô do lado do bem e não me surpreendo ter vários e vários inimigos do lado do mal. Eu não sou guerreiro da internet. Eu tenho trabalho real, que cria inimigos. Então, além da aula de direito desse vídeo, eu vou também mostrar ao final, para quem tiver interesse, alguns poucos vídeos, exemplos do meu trabalho, do que é a minha realidade diária. Vou mostrar ali uns 4, 5 vídeos do que eu faço 10 vezes por dia. Quem tiver a curiosidade de saber como é um pouco do trabalho de um promotor de justiça criminal, veja a parte final do vídeo de hoje. Marcelo Brigadeiro, eu não vim para esse mundo para me acovardar. Se você está dizendo que tem gente tentando contato com você para falar mal de mim, eu faço um resumo aqui, sem chance de errar. Gente boa não deve ser. Então, um conselho. Traga os seus melhores guerreiros e venham equipados. Sobre a minha função como promotor de justiça e ter um canal aqui no YouTube, eu respeito a minha instituição. E a última palavra sobre o destino desse canal será dela. Se mandarem eu parar, eu paro. Você, Brigadeiro, na minha opinião, e analisando esse fato específico aqui agora que eu vou explanar, foi covarde de novo. Porque enfrentar o meu vídeo de frente, as contradições, mentiras que eu expus de coisas públicas que você mesmo falou, você não rebateu uma sequer. Quando eu demonstrei de forma inequívoca aqui para sua audiência do porquê dava para entender que você vestiu a skin de covarde, você ficou quietinho. Quando eu mostrei explicitamente a sua mentira sobre o tráfico de lança-perfumes, tráfico de drogas, para sua audiência, evidenciando vídeos públicos da internet, você ficou quietinho, porque lhe faltaram argumentos. Você só deseja aplausos pelas besteiras que você fala. Quando você encontra alguém pela frente, como eu, que faz críticas fundamentadas, sem sombra de dúvidas, dos defeitos das suas falas públicas, a sua estratégia é, na minha opinião, covarde de tentar calar quem expôs as suas contradições públicas. Você não optou por enfrentar o meu vídeo argumentando contra o que eu apresentei. Você preferiu pegar algo pessoal meu, particular, que envolve outras pessoas e trazer a público. E você também resolveu pedir socorro à minha corregedoria, porque sozinho você não consegue refutar os meus vídeos. Mas eu vou te dar aqui a minha impressão. Se eu pratiquei algum crime nos meus outros vídeos, você tem todo o direito de ir para a justiça e me processar. Só que aí é você patrocinando a ação e tendo que provar o que você fala. Ou você tem o direito, e é muito melhor para você, que tem um canal de quase 600 mil inscritos, vir e me rebater no argumento. Mas você não consegue nem no argumento e também não teria sucesso numa ação criminal. Então você tem uma esperança que a minha corregedoria e, por vezes, as instituições, Poder Judiciário, Ministério Público, são mais conservadores, não gostam de um promotor que se expõe publicamente na internet, e eu entendo isso, eu entendo, porque no meu último vídeo eu falo que ser membro do Ministério Público é representar a instituição do Ministério Público, é ser parte do Ministério Público. Então eu entendo a cautela
dos que administram o Ministério Público, porque eles preservam e resguardam os valores da instituição. E você teve que recorrer a esta ferramenta para tentar fazer com que eu me calasse. Repetindo, rebater os meus argumentos, argumento contra argumento, você não fez nenhuma vez. Você foi para o lado pessoal e foi para a minha corregedoria. Na minha visão, uma estratégia que pode te dar resultado, mas é uma estratégia de um covarde. É o lutador que está pedindo arrego no tapetão. Não é o lutador que está enfrentando o outro de frente no tatame, no campo de batalha. Então, para quem me acompanha aqui, fica o aviso. Se o canal sumir, se eu desaparecer por aqui, é porque eu obedeci alguma ordem da instituição da qual eu me orgulho muito de pertencer. E qualquer ordem que venha deles será respeitada. Então, em resumo, sem condições técnicas de refutar os meus vídeos e me combater com argumentos, você, Marcelo, precisou se socorrer de outras armas. No debate franco aqui, de exposição de valores e ideais de vida, você não tem a menor chance contra mim. É analogicamente uma criança contra um adulto treinado e experiente. E o mais legal disso é que a sua própria audiência tem percebido isso. E é nítido como isso está te incomodando violentamente. É só pegar um psicólogo para analisar. Quando a pessoa fala não está doendo, é porque está. Quando a pessoa fala não estou me importando, é porque importa. Então eu vou dizer, o vídeo que você fez expondo algo pessoal meu, me importa, me dói, me faz passar vergonha, me faz eu ter que expor publicamente algo que eu não queria. Então eu admito as coisas. Mas a verdade liberta. E o que é verdade, e o que é fato, é fato. A diferença é se envergonhar ou sentir orgulho de fazer coisa errada. Então, brigadeiro, você se comporta como um hipócrita que relata a prática de condutas que se amoldariam a tipos penais graves. Tortura, homicídio, tráfico de drogas, violação sexual mediante fraude, lesão corporal, furto, coisa de ladrão. Você contou essa violação sexual e eu acabei de mostrar aqui. Você fala besteiras e depois tenta adaptar essas besteiras, como fez no vídeo confessando todos os meus crimes. E na minha opinião, tratando sim a sua audiência como se fossem imbecis. Mas a sua audiência não é burra. Ela tem percebido quem você é. E isso é o que mais está te doendo. Então vamos reprisar aqui o vídeo em que eu mostro claramente como você mente para a sua audiência. Então, senhores, para provar mais uma vez que o Marcelo Brigadeiro mentiu para a sua audiência, eu vou repetir um trecho do meu último vídeo aqui. Quem não assistiu o último vídeo, pode assistir completo esse trecho, vai dar mais ou menos 7 minutos. Eu sei que o vídeo de hoje está longo, mas é para quem está interessado nessa confusão, está longo mesmo, porque eu estou falando vários fatos aqui e ainda vem a aula de direito para os senhores. Quem já assistiu o último vídeo, pode pular aí 7 minutos para frente que o vídeo vai continuar. Mas prestem atenção, essa aqui é uma prova de que o Marcelo Brigadeiro mentiu para a sua audiência. Agora, senhores, nós vamos passar para a terceira parte do vídeo. Eu vou mostrar para os senhores como o Marcelo, além de ter escolhido a skin do covarde, também é um pouquinho mentiroso. Vamos dar uma olhadinha num compilado que eu fiz aqui de alguns vídeos do próprio Marcelo Brigadeiro. Me fez trabalhar justamente de segurança. Esse vídeo aqui é o vídeo confessando todos os meus crimes que está no canal dele, link na descrição. E aí quando eu estava no lugar dos caras, que eu ficava tirando onda, que eu ficava humilhando, que eu ficava querendo sair na porrada, aí eu era o cara que era humilhado, que eu ficava 12 horas de pé, passando ano 2000, 2001, que aí foi quando surgiu a história do Lança, que é quando eu trabalhava nas raves, né? E foi mais de uma, tá? Não foi só em uma rave não, eu fiz isso foi mais de uma. 2, 3 raves. Que é... Então ele vai explicar agora a história do tráfico de lança-perfumes. A nova versão, a versão que ele deu no vídeo confessando todos os meus crimes, a versão que ele deu no último vídeo agora que ele publicou no canal, versão que ele muda a história e nesta que ele mente para sua audiência. Não confessar exatamente o que fez. Senhores verão. O que acontecia? Era proibido você entrar com droga. E eu como segurança, meu irmão, eu era pitbull. Pitbull. Não é pitbull. Eu como segurança era pitbull. O que ele vai dizer? Preste atenção. Não podia entrar com droga, não podia entrar com droga. E não podia entrar com droga, não podia entrar com droga. Eu, segurança, pitbull.
não podia entrar com droga, não podia entrar com droga. Meu irmão, se tentasse tirar onda comigo, a porrada comia. Se tentasse me fazer de otário, muitas vezes chegava o cara, meu irmão, pô, tá com droga, não. Eu preciso parar para comentar com os senhores, porque ele não confessa aqui só a prática de um tráfico de drogas, de um tráfico de lança-perfume nesse vídeo anterior. Ele, com os 2 vídeos, ele mostra que ele mente para sua audiência e ele mostra o profissional que ele era na época, porque ele era contratado como segurança. Tinha a ordem de não deixar entrar drogas. Então ele fraudava o empregador dele, ele fraudava a lei vendendo drogas, ele recebia dinheiro por isso. Então era um cara desonesto com a lei e era um cara desonesto com o empregador. Como é que a gente confia numa pessoa assim? Você faria negócio com um cara desse? Que confessa que enganava o contratante dele? Que confessou, como eu mostrei agora há pouco, que enganou a moça que ele contratou para serviços carnais, corporais? E eu não tenho nada contra os serviços da moça. Ela, que foi honesta e foi enganada por esse tipo de atitude patife que ele teve. Então ele enganou a moça, enganou o contratante dele, praticando o crime de tráfico de drogas, e hoje publica um vídeo confessando todos os meus crimes, mentindo sobre a sua audiência, sobre o que fez. Esse cara aí quer apontar o dedo para mim e arrotar a virtude do que eu fiz de errado no passado. Marcelo, repito o que eu já falei um monte de vezes nesse vídeo. Eu tenho vergonha dos meus erros. Não conto com orgulho, não. Pode me dar aqui. Aí o cara dava e jogava fora e tá tudo certo. Ou então entregava na mão do Marcelo Pequeno, que era nosso coordenador. Aí, Por quê? Qual que é a versão que o Marcelo tem tentado apresentar nos últimos vídeos dele? De que ele tomava lança-perfumes que alguns usuários levavam para as festas onde ele era segurança e depois revendia para esses próprios usuários, aí tomava de novo, que era uma forma ali de até aplicar uma punição naqueles usuários, tratar eles como otários, que ele já disse isso em outro vídeo. Então que ele não levou esses lança-perfumes para lá, ele só tomava dos próprios caras que levavam, um amigo deles vendia, ele retirava, tomava de novo e seguia esse ciclo aí. Mas vamos prestar atenção, prestem atenção, convido os senhores a prestar atenção. nessas 2 vezes, o que eu fazia? Eu tomava o lança da galera, dava com um brother meu, e ele revendia pros mesmos caras. Aí eu falava, porra, pra quem tu vendeu? Aquele. Aí quando o cara... Esse vídeo aqui é agora, de janeiro desse ano. Mas tem um vídeo de 2023 no podcast 3 Irmãos. Usar o lança de novo e ia lá, meu irmão, me dá essa porra aqui. Eu ficava tomando, e teve um maluco que comprou o mesmo lança 3 vezes. Eu me divertia muito de fazer os caras de otário. Eu gostava de fazer. Eu me divertia muito de fazer os caras de otário. Não sei porquê, mas é essa a impressão que eu tenho quando ele... Como eu falei agora há pouco para os senhores, ele não estava fazendo só de otário os tais usuários de lança-perfume que ele enganava. Ele estava fazendo de otário o empreendedor que contratou ele como segurança, que pagou ele para trabalhar direito. E ele fez esse trabalho porco que ele contou aí. Então ele fez de otário também quem deu a confiança do trabalho e pagou ele para estar lá. Inventa versões novas para coisas que ele disse, tenta desdizer coisas que ele disse. É esta a impressão que eu tenho que ele está tentando fazer com a audiência dele. Fazer a audiência dele de otária. É a impressão que eu tenho. Esse cara de otário. Porque no final das contas eles estavam tentando nos fazer de otário, que era proibido entrar com droga. Não sei como é que era dentro do cu, não sei como é que entrava com... Era proibido entrar com droga, não sei como é que os caras entravam, se entravam dentro do que ele falou ali. Ele não sabe como que os caras entravam. É o que ele está dizendo agora, janeiro desse ano. Com lança nessas porra, porque tinha revista na entrada. Mas aí a gente tomava, botava o cara pra vender pro mesmo otário de novo, ele pegava, a gente tomava dele de novo, tomava o dinheiro todo do cara, se fudia. Então, sim, fiz isso, mas eu acho que não se enquadra como tráfico de drogas. De qualquer forma, não fui traficante, não sou usuário de droga. Então, o negócio do lança-perfume foi isso. Eu vendi os lança naquela festa lá, eu tomei. Isso é o que ele falou agora no último vídeo dele aí. Eu vendi os lança naquela festa lá? Na verdade, não, eu tomei o lança dos caras e revendi pra eles. E dei pra um amigo vender em 2001. Todo podcast. Agora, o que ele falou no podcast 3 Irmãos em 2023? Acho que eu conto os maiores podres da minha vida. Ó, já trafiquei droga, já levei maluco pra boca de fumo pra sumir. Você traficou mesmo? Eu entrava, época de segurança, eu entrava com as caixas de lança pra vender dentro da... Você vê, como eu falei agora há pouco, que o vinheteiro ficou assustado com a história. Agora aqui, acho que é Rodrigão, ali do 3 Irmãos. Porra, fala, você traficou mesmo? Dinheiro do caralho, pô. E às vezes... Eu, na época de segurança, eu entrava com as caixas de lança para vender. Então, aqui a história não é que ele tomava de usuários que estavam ali.
A história não é de que ele era um segurança pitbull que não podia entrar droga, não entrava. Vai ficar pior. Ele está dizendo que ele levava as caixas, mas ele vai dizer mais ainda. Às vezes eu recebia uma grana pra galera entrar com as caixas por cima do muro, com as caixas de lança pra vender. Então, eu vou voltar para os senhores verem que vale a pena. Não, né? Prestem atenção. Todo podcast que eu vou, eu conto os maiores podres da minha vida. Vou parar de Ó, interromper. já trafiquei droga. Já levei maluco pra boca de fumo pra sumir. Você traficou mesmo? Eu entrava, época de segurança, eu entrava com as caixas de lança pra vender dentro do dinheiro do caralho, pô. E às vezes eu recebia uma grana pra galera entrar com as caixas por cima do muro, com as caixas de lança pra vender. Isso tudo na balada do Rio, isso aí. É, nas raves. Eu já sabia, porra, vou ganhar aqui atravessando isso aqui e vou ganhar tomando e revendendo. É tráfico, né? É. Fiz. E aí? Me cancela aí, ó. Bota aí, ó. Brigadeiro foi traficante de droga. Fui. Então ele disse que ele levava as caixas de lança-perfume para vender nas baladas que ele era segurança, e ele disse que ele recebia dinheiro para permitir que outras pessoas passassem por cima do muro caixas de lança-perfume para serem vendidas na balada. E que depois ele fazia isso que ele disse, de tomar esses lanças dessas pessoas e revender. Ele diz com todas as letras: eu sabia que eu ia ganhar um dinheiro aqui e depois ia ganhar um dinheiro vendendo. Porque ele ganhava vendendo lança-perfume, ganhava recebendo dinheiro para deixar o pessoal passar lança-perfume por cima do muro. E ganhava a diária do empresário que contratou ele na confiança de que ele faria um trabalho correto. Mesmo que ele tenha sido terceirizado, que ele tinha um chefe da segurança, o empresário lá atrás pode ter contratado o chefe da segurança e acreditava que o chefe da segurança ia ter seguranças honestos ali na sua festa. E ele está falando isso. É ele que está falando isso. E eu fiz questão de fazer a compilação e colocar aqui um trecho ao lado do outro para os senhores entenderem. O que acontecia? Era proibido você entrar com droga. E eu, como segurança, meu irmão, eu era pitbull. Não podia entrar com droga, não podia entrar com droga. E às vezes eu recebia uma grana pra galera entrar com as caixas por cima do muro, com as caixas de lança pra vender. Isso. Olha só, é por isso que eu estou dizendo que ele também é um pouco mentiroso. Isso aqui é uma mentira comprovada. Está dizendo, eu era um segurança pitbull. Não podia entrar droga, eu não podia entrar droga. E no outro vídeo, em 2023, ele fala, eu recebia dinheiro para deixar o pessoal jogar caixa de lança-perfume por cima do muro. Tudo na balada do Rio, isso aí. É, nas raves. Eu já sabia, porra, vou ganhar aqui atravessando isso aqui. Porque no final das contas, eles estavam tentando nos fazer de otário, que era proibido entrar com droga. Não sei como é que tivesse dentro do cu, não sei como é que entrava com lança nessas porra, porque tinha revista na entrada. E às vezes eu recebia uma grana pra galera entrar com as caixas por cima do muro, com as caixas de lança pra vender. Isso tudo na balada do Rio, isso aí. É, nas raves. Eu já sabia, porra, vou ganhar aqui atravessando isso aqui e vou ganhar tomando e revendendo. É tráfico, né? É. Fiz. E aí? Me cancela aí, ó. Bota aí, ó. Brigadeiro foi traficante de droga. Fui. Então, sim, fiz isso. Mas eu acho que não se enquadra como tráfico de drogas. Pois é, senhores. É isso aí, senhores. Então agora vamos começar propriamente o que talvez importe mais para quem está estudando direito. Com certeza importa mais, que é a aula de direito. Vamos começar pelo tipo penal da lesão corporal na modalidade de violência doméstica e familiar. Então, para quem quiser aprender mesmo sobre crimes contra a mulher e crimes na modalidade de violência doméstica e familiar, eu já tenho um vídeo bem completo aqui no canal em que eu interpreto a Lei 14.994 de 2024, que fez várias alterações nesta área de crimes envolvendo violência doméstica e crimes contra mulheres. Eu falo tudo o que mudou a partir dessa lei, como era antes no Código Penal, como eram antes nas legislações esparsas e como ficou depois dessa lei. O nome do vídeo é Lei 14.994/2024, tudo o que mudou e você precisa saber. É uma aula voltada para quem está estudando para concurso público. Então eu já tenho aqui no canal um vídeo completo sobre crimes praticados na modalidade de violência doméstica, familiar e contra a mulher. Eu vou colocar o link num card aqui, vou colocar a thumb aqui para os senhores reconhecerem. Quem quiser uma aula completa é só assistir esse vídeo. Porém, eu vou falar aqui hoje especificamente do crime também de lesão corporal na modalidade de violência doméstica. Está previsto no artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal. Então, vamos colocar o slide aqui. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Então, você lesionar uma outra pessoa ou a saúde de uma outra pessoa. Se for nos moldes do parágrafo 9º, que é a violência doméstica, se a lesão for praticada contra ascendente, pais, avós, bisavós, descendentes, filhos, netos, bisnetos, irmão,
cônjuge ou companheiro, então alguém do seu relacionamento, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo seu agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade. Então, se você morar com uma pessoa, mesmo que não tenha nenhum desses parentescos que eu falei, mas se vale dessa condição para praticar uma violência doméstica, pena, reclusão de 2 a 5 anos. Então, vocês estavam perguntando sobre a pena é de reclusão de 2 a 5 anos. Uma lesão corporal na modalidade de violência doméstica e familiar contra a mulher, a pena mínima é 2 anos e a pena máxima é de 5 anos e é de reclusão. Mas aqui é importante ter claro, para quem está estudando para concurso, que essa pena ela só aumentou com a Lei 14.994/2024 que eu acabei de citar. Então foi a partir de 2024 que passou a ser reclusão de 2 a 5 anos. Até o advento dessa lei, a pena era mais leve, era de detenção, que não dá cadeia, de 3 meses a 3 anos. Querem saber a minha opinião? Acho baixa as duas penas. A lesão corporal precisa ter uma pena maior do que a atual e, com certeza, muito maior da que era antigamente, que eram 3 meses a 3 anos de detenção. Detenção é uma forma de pena que não dá cadeia diretamente. A pessoa nunca vai ser condenada no regime fechado se ela for condenada pelo delito, quando a pena é de detenção. Depois, se ela descumprir algumas coisas, pode haver a regressão e ela até pode vir a ir para a cadeia. Mas a regra, e para vocês já entenderem, a diferença quando o código fala reclusão ou detenção, é que quando fala reclusão, às vezes o juiz pode fixar um regime fechado. Quando fala detenção, na sentença o juiz nunca pode fixar regime fechado, só quando regride no cumprimento. Então hoje, atualmente, pena para lesão corporal na modalidade de violência doméstica, reclusão de 2 a 5 anos. E até 9 de outubro de 2024 era de detenção de 3 meses a 3 anos. Então, de novo, se quiserem saber com mais detalhes, bem mastigado, este crime e todos os outros que tratam de violência doméstica e praticados contra a mulher, vídeo antigo aqui do meu canal, vou pôr a thumb de novo aqui para aparecer. Justamente esse vídeo foi feito já há um bom tempo para falar dessa nova lei de 2024. Eu falo de todos os impactos importantes da lei. Falei sobre o crime de lesão corporal na modalidade de violência doméstica e familiar. Então agora vamos continuar a nossa aula de direito e vamos falar dos crimes e das penas que se amoldariam tipicamente às condutas que o Marcelo Brigadeiro publicamente fala que cometeu. E vamos ver o que aconteceria se ele fosse pego pelo sistema, respondesse e fosse condenado por essas condutas. Porque quando ele fala o crime completo e diz que fez. Então, se tivesse um processo que tivesse produzido as provas, ele fatalmente seria condenado. E eu vou fazer até uma concessão aqui ao Marcelo Brigadeiro, mais de uma. Eu vou considerar só as penas mínimas e no delito de lesão corporal grave, que ele diz que praticava quando ele era integrante de torcida organizada, eu vou considerar um delito só. Embora no vídeo dele, ele fala que cometeu aquele que ele rasga a camisa e leva para casa, aquela história que ele conta, mas que ele tinha vários troféus em casa desta mesma linha de espancar pessoas. Então ele tinha várias condutas de lesão corporal praticadas por ele, segundo palavras dele. Mas eu vou considerar uma só para nós somarmos as penas e ver que pena daria para as condutas que o Marcelo Brigadeiro, só aquelas que eu vi que ele falou publicamente. Pode ser até que tenham outras declarações. Se alguém souber de outras, passem para mim aqui no comentário que eu faço a análise jurídica. Vamos começar pelo de tortura e de homicídio qualificado. Não vou explicar tudo de novo sobre esses dois delitos, porque tem um vídeo só para eles. Aliás, foi o vídeo que inaugurou essa treta. Eu não tenho treta com o Marcelo Brigadeiro, pessoal. Eu fiz uma análise do discurso dele e uma opinião que eu repudio que ele ache bonito isso. Então, eu não tenho nada pessoal contra ele, mas contra as ideias que ele prega, contra o que ele fala. E ele fala isso e ele acha que está certo. E eu acho que está errado. E eu acho que eu tenho o direito de falar a minha opinião como ele fala dele. Ele vem a público e fala que o que ele fez é bonito e está certo e deve servir de exemplo. Eu venho e falo, esse tipo de coisa não é bonito, não está certo e não deve servir de exemplo. E a audiência que escolha e siga aquele com quem ela se identificar mais nos perfis e valores da vida. E até vou aproveitar agora aqui nesse mesmo vídeo para falar isso para o Marcelo. Não sei se ele vai assistir inteiro porque o vídeo é grande, mas se ele chegar nesse ponto aqui, Marcelo, estou discutindo ideias com você. Se você quiser, a gente pode discutir ideias até o fim da vida.
você fica defendendo de um lado essas atitudes aí, e eu fico dizendo o que eu acho que é errado e por que eu acho que está errado. E a gente fica dentro dos argumentos, das coisas, do combate à criminalidade, por exemplo, que pode ser um tema que a gente pode debater. Eu estou debatendo as coisas que você falou. Não fui buscar nada escondido que você tenha feito ou ido atrás. Não fui. Você mesmo disse que não tem. Eu acredito em você, mas eu não fui. Eu estou debatendo o que você publicou na internet. E eu acho que eu tenho esse direito de dizer, olha, essa ideia aqui que esse influenciador está falando está errada. Não acreditem nisso. Então vamos lá. Vamos começar pela tortura e pelo homicídio. Quem quiser ver o vídeo completo sobre isso, para ver bem como eu fiz a adequação típica das condutas que o Marcelo declarou ter feito nesses dois delitos, mais um link aqui de um vídeo no canal, mais uma thumb aqui para representar esse vídeo. Vamos ver só as penas para isso. Começando pela tortura. Constitui crime de tortura. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Reclusão de 2 a 8 anos. Reclusão de 2 a 8 anos. Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3 se o crime é cometido mediante sequestro. Eu já expliquei nesse vídeo que eu citei agora há pouco por que a conduta que o Marcelo fez se enquadra aqui numa tortura majorada pela aplicação do sequestro. Então, para começar, a primeira conduta que o Marcelo Brigadeiro contou que fez e que teria esse enquadramento típico que eu entendo que teria, na minha opinião jurídica, teria uma pena de, no mínimo, pegar penas mínimas. Não vou colocar nenhuma agravante e não vou considerar nenhuma reincidência, né? Porque se ele comete vários crimes em sequência, quando ele está cometendo aqui o 3º, 4º, se ele tivesse uma condenação anterior, tem a reincidência que aumenta a pena. E várias outras agravantes, utilizar o tribunal do crime, utilizar a parceria de criminosos, achar que está fazendo justiça com as próprias mãos, mas eu não estou considerando nenhuma dessas agravantes, não estou considerando nenhuma circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal desfavorável, eu estou pegando as penas mínimas, o mínimo legal. Então o mínimo legal para o crime de tortura seria 2 anos e 4 meses de reclusão. Homicídio qualificado, Código Penal agora, matar alguém, homicídio qualificado, parágrafo 2º, se o homicídio é cometido à traição, de emboscada ou mediante simulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, reclusão de 12 a 30 anos. Já tem no meu outro vídeo a explicação do porquê que a conduta dele se enquadra aqui. Quem tiver curiosidade, assista o outro vídeo que eu faço análise jurídica completa. Então, aqui mais uma pena mínima de 12 anos. Então vamos de novo. Pegar só a pena mínima, sem considerar nenhum agravante, como concurso de pessoas, por exemplo, que o Marcelo disse que usou, acho que Pitbull é o nome do cara, como cúmplice lá, para levar o rapaz para o tribunal do crime, né? O bandido para o tribunal do crime. Se eu falar rapaz, ele se ofende. Eu tenho que chamar de bandido porque ele diz que é bandido. Nós temos que acreditar na palavra dele. Ele classificou como bandido. Então, mais 12 anos de reclusão. Total até agora, com tortura e homicídio qualificado, 14 anos e 4 meses de reclusão. Tráfico de drogas, previsto na Lei 11.343/2006, a partir de 8 de outubro de 2006, essa lei de 2006. Até essa data, valia a Lei 6.368 de 1976. Então, atualmente, o tráfico de drogas está tipificado assim, artigo 33 da Lei 11.343/2006. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Lança-perfume está na lista do Ministério da Saúde como uma substância de uso proscrito, proibido no Brasil. Se eu porto uma substância dessas, se eu transporto ela, se eu recebo para uma pessoa passar por cima do muro, para uma pessoa transportar, se eu exponho a venda a consumidores, eu pratico tráfico de drogas. Atualmente, reclusão de 5 a 15 anos. Então, depois de 8 de outubro de 2006, a pena para o tráfico é de 5 a 15 anos de reclusão. O Brigadeiro confessou a conduta dizendo que ele teria praticado isso lá no ano de 2001. Então, nesta época, a conduta se adequaria ao artigo 12 da Lei 6.368 de 1976. O artigo 12, a redação é a mesma, a pena só que muda. Reclusão de 3 a 15 anos e pagamento de 50 a 360 dias multa. Então a pena mínima para o tráfico de drogas praticado lá em 2001 é de 3 anos. Então, para quem está estudando direito, tráfico de drogas até outubro de 2006,
pena de 3 a 15. Tráfico de drogas, a partir de 8 de outubro de 2006, pena reclusão de 5 a 15 anos. Continuando a soma nas condutas que o brigadeiro contou que fez, considerando essas adequações típicas que eu juridicamente estou fundamentando, que entendo ser impertinentes ao caso, mais 3 anos, sempre considerando a pena mínima. Chegamos ao total de 17 anos e 4 meses de reclusão. Agora, vamos analisar mais 3 condutas que se amoldam tipicamente a crimes que o Marcelo Brigadeiro relatou ter feito, que eu não fiz nos outros vídeos. Então aqui é a parte da novidade. Primeira delas, a violação sexual mediante fraude, prevista neste tipo penal aqui, ó, artigo 215 do Código Penal. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Reclusão de 2 a 6 anos. Então aqui, quando o sujeito contrata uma garota que presta esses serviços, fala que vai pagá-la para que ela ceda à conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, mas ele já mentalmente se preparou porque ela vai dormir e depois ele vai subtrair o dinheiro, ele está praticando uma fraude para obter um benefício sexual. Então ele está praticando o crime atualmente redigido como violação sexual mediante fraude. Mas nós vamos dar a aula de direito completa aqui. Este nome é a partir da Lei 12.015 de 2009. Antes desta lei, o nome era posse sexual mediante fraude. E a redação era assim: ter conjunção carnal com mulher mediante fraude. Então a lei era um pouco mais limitante. Se a pessoa praticasse atos libidinosos mediante fraude, não tinha crime. Precisava ter a conjunção carnal. Conjunção carnal, para quem não sabe, mas para quem está estudando direito já deve saber, é a penetração do pênis na vagina da mulher. Isso é conjunção carnal. Outros atos sexuais são classificados como atos libidinosos. Então, até 2009, o crime de posse sexual mediante fraude era só ter conjunção carnal. Pelo que o Marcelo Brigadeiro falou, ele disse que teve conjunção carnal com a menina. A não ser que agora ele venha de novo e diga, não, na verdade, foram só atos libidinosos, não tive conjunção carnal. Pode ser que ele diga, fazendo o que ele fez lá na questão do homicídio, do levar ao fim. Eu esperava que desse um fim. Ele pode mudar, né, a versão, porque não é raro ele mudar a versão do que ele fala. Mas vamos fazer a aula completa de novo. Essa redação também, ter conjunção carnal com mulher mediante fraude, a pena era reclusão de 1 a 3 anos, mas a redação é de 2005. Antes de 2005, a redação do Código Penal era outra. Era ter conjunção carnal com mulher honesta mediante fraude. E esta aqui era uma crítica muito grande da doutrina, porque esse termo, mulher honesta, vinha do Código Penal de 1940 e é um tipo penal aberto, ou seja, um tipo penal que é o juiz que vai completar no caso concreto. Não existe um conceito de mulher honesta. É o juiz que, no caso concreto, vai dizer quando uma mulher é honesta ou quando não é. E vamos dizer assim, de forma bem breve, que o conceito histórico da mulher honesta era a mulher que não era garota da vida, que não era separada, que não era divorciada, era como se fosse uma donzela virgem, né, de família. Então, quando alguém violava uma donzela virgem de família, mediante algum tipo de fraude, o que para esse crime foi criado era para promessa de casamento, geralmente, o sujeito prometia casar com a menina, tinha conjunção carnal com ela e faltava ao casamento. Incorria nesse crime aqui. Por isso que falava-se em mulher honesta. Porém, a Constituição de 1988, que trouxe o princípio da dignidade da pessoa humana, trouxe uma nova interpretação para esse artigo aqui. Então, eu entendo, e aí dependeria na época do juiz, do promotor da época, que mesmo nos tempos atuais, qualquer mulher é honesta. E mesmo que o Marcelo Brigadeiro tivesse feito essa conduta lá em 2001, para mim seria o crime de posse sexual mediante fraude, em que a pena, na época, era de 1 a 3 anos de reclusão. Então vamos lá. Hoje é de 2 a 6 anos. Aumentou. Na época que o Marcelo Brigadeiro disse que fez, de 1 a 6 anos. Não sei se é necessário eu passar o vídeo novamente aqui. Eu acho que eu vou, na edição,
colocar os minutos aqui em que ele confessa essa posse sexual mediante fraude, e os senhores voltam lá para verem se tem dúvida do que eu estou falando aqui. Então, o Marcelo Brigadeiro declarou lá, com orgulho novamente, no canal do Vinheteiro, Príncipe da Burguesia, rindo, gargalhando, se achando o máximo, demonstrando aquela sensação da lei de Gerson, né? Da lei de que todo brasileiro deve levar vantagem, que eu mencionei, o orgulho de levar vantagem indevida, sexual, sobre uma outra pessoa, sobre uma menina, sobre uma garota que estava vendendo o seu corpo e a gente não sabe por quê. Aquele dinheiro que ele subtraiu da carteira dela era provavelmente para o sustento dela, talvez para um filho, uma mãe solteira, mas iria sustentar aquela moça de alguma maneira. E ele faz com que ela preste o serviço, que a gente já nem sabe como que ela está naquela condição, e depois subtrai o dinheiro dela. Então, mesmo depois, ele sabendo quem era a pessoa, porque ele disse que passava em frente a essa menina com a namorada atual dele, ele nunca sequer pensou em pedir desculpas para ela, porque ele conta gargalhando lá no Vinheteiro. E reparar o erro, no mínimo pagando essa mulher, indenizando ainda mais aquela menina, porque ele teve tempo para raciocinar por isso. Eu estou dizendo ali na época, dias depois, chegaram a menina e falaram, olha, eu fiz isso aquele dia, olha, estou com vergonha, me arrependo, vou te dar em dobro aqui a grana, vou te ajudar, se está precisando de mais alguma coisa. Né? Poderia ter feito isso, mas não. 20 e poucos anos depois, ele vai para um podcast contar isso com orgulho. Ele mentiu para a namorada dele na época, humilhou essa namorada dele, humilhou a outra menina e praticou, em conjunto com isso, o crime de furto. O que o Marcelo contou é que ele contratou uma menina da vida, prometeu um pagamento em troca de serviços sexuais, pagou essa menina, mas depois que ela dormiu, abriu a bolsa dela, meteu a mão e subtraiu o dinheiro. Vejam, senhores, olha do que nós estamos falando aqui. Analisando a declaração dele mesmo, feita por ele mesmo. Ele é um cara que abre a bolsa de uma mulher que está dormindo, que serviu carnalmente ele e retira dinheiro da bolsa dessa mulher. Podemos, vou repetir a pergunta, chamar isso de ladrão? Quem faz isso é ladrão? Podemos chamar uma pessoa que faz isso de bandido? Né? O Marcelo gosta de fazer os vídeos dele na ironia, sem coragem de afirmar, fazendo perguntas, para depois dizer assim, só estou fazendo perguntas. Então também, Marcelo, nesse momento aqui vou usar a tua ironia. Estou fazendo perguntas. Dá para chamar alguém que age assim de ladrão? Dá para chamar alguém que age assim de bandido? E constatando que é ladrão, dá para levar para morrer no tribunal do crime? A pena, segundo você, Brigadeiro, para ladrão e bandido, não é ser espancado e morrer nas mãos do tribunal do tráfico? Não foi isso que você tem falado reiteradamente? Você furtou essa mulher. Você praticou a violação sexual mediante fraude, mas você furtou essa mulher. Você não tinha batido num ladrão que havia roubado a mulher do seu amigo? Agora, você está confessando que você praticou um furto, que é coisa de ladrão também, com outra mulher. Nós estamos, senhores, aqui minha audiência, estamos ou não diante do rei da contradição, do cara que não tem linha reta na palavra, como ele gosta de divulgar em vários vídeos dele. Em vários vídeos ele fala dizer que o que ele tem de mais valor é a palavra. E eu estou mostrando aos senhores, em poucos vídeos, que o que o senhor Marcelo Brigadeiro não tem é palavra. Pergunto eu agora, Brigadeiro, outra vez, abrir a bolsa de alguém e tirar o dinheiro que era dela, se apropriar desse dinheiro, posso chamar essa pessoa de furtador, popularmente de ladrão? Expliquei para os senhores aqui, então, o crime de posse sexual mediante fraude, que foi o crime que ele cometeu. Mas ele cometeu esse crime em concurso material com a prática do crime de furto, e o furto majorado. Então, nunca é demais lembrar aqui que nós estamos analisando juridicamente e emitindo uma opinião fundamentada de onde, em que local, em quais tipos penais se enquadrariam estas condutas que o próprio Marcelo Brigadeiro relatou em público. E com isso, aprendendo um pouco mais de direito penal, que é o objetivo desse canal. O que é concurso material, senhores, no direito penal? Concurso material ocorre quando a gente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, sejam eles iguais ou diferentes. É o artigo 69 do Código Penal. Qual que é a regra para o concurso material? É a regra da soma das penas. Então, se eu, mediante 2 ações, pratico 2 crimes,
e sou condenado por eles, somam-se as penas, eu somo as penas e respondo as penas em conjunto. Marcelo Brigadeiro praticou uma posse sexual mediante fraude e depois um furto majorado contra essa menina. Nesse caso aqui, segundo ele contou, ele iludiu a menina, praticou uma fraude ao dizer que pagaria pelos serviços sexuais dela, para que depois que ela terminasse e dormisse, ele pegasse o dinheiro de volta. Ocorre que esse dinheiro que ele deu para ela e estava na carteira dela agora, com a tradição que a transferência agora pertencia a ela. Era propriedade dessa moça. Ele fala claramente que ele abriu a bolsa da menina e subtraiu o dinheiro. E que inclusive ele sabia ser crime, porque ele disse, faz tempo, prescreveu. Então ele sabe que é furto. E quando o vinheteiro pergunta para ele, ela soube que você fez esse furto? Porque o vinheteiro também concluiu que era um furto. Ele fala, ela soube, ela me xingava. Então o Marcelo Brigadeiro também concorda que praticou um furto. Nessa nova conduta agora, ele pratica o crime de furto. Vamos ver o tipo penal. Artigo 155. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Subtrair, ele pegou o dinheiro, para ele, se apropriou. Ele disse que era uma questão de sobrevivência, ele precisava daquele dinheiro. Coisa alheia, uma coisa que pertencia a outra pessoa. Móvel, dinheiro é móvel, se movimenta de lá para cá. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Só que nesse caso a pena é aumentada. Nós estamos falando de um furto majorado. Parágrafo 1º. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Então o nosso Código Penal, muitas vezes, e sempre que eu ensino essas majorantes, ele sempre aumenta quando o Código Penal entende que o crime é praticado de maneira covarde. Essa é uma forma de punição para covardia. Então, lá no homicídio qualificado, quando o sujeito mata a vítima, numa situação em que a vítima não conseguia se defender, o Código Penal considera que isso é um crime mais covarde e aumenta a pena. Aqui também, se eu furto uma pessoa durante o repouso noturno, em que as pessoas estão dormindo, estão descansando, a vigilância é menor, eu me torno um ladrão mais covarde. E ele fala que esperou a menina dormir para pegar o dinheiro da bolsa dele. Ou seja, ele se aproveitou do repouso noturno da moça durante este período para praticar a subtração. Então ele praticou um furto majorado pela covardia. Marcelo diz que abriu a carteira da moça, bolsa, né? Pegou o dinheiro, ou seja, subtraiu coisa alheia móvel durante o período noturno, enquanto ela dormia, portanto, com a pena aumentada, porque foi durante o repouso noturno. Vamos continuar a soma, pessoal? A soma das penas? Pela tortura, homicídio qualificado e tráfico estava em 17 anos e 4 meses. Somando agora as penas mínimas da posse sexual mediante fraude, nome da época em que a conduta que o Marcelo Brigadeiro teria praticado, e a pena do furto majorado, 1 ano para posse sexual mediante fraude, mais 1 ano e 4 meses para o furto majorado. Temos o total de 19 anos e 8 meses, todos de reclusão. Mas não acabaram ainda as condutas criminosas que o Marcelo relata ter feito. Tem um vídeo específico dele, que o nome é Torcidas Organizadas em Recife e a Minha Própria História de Vergonha. Esse é o primeiro crime que ele relata ter praticado e que ele diz que é vergonhoso, que não deve ser feito e que ele sente vergonha e passa uma mensagem boa para sua audiência. Então, Marcelo, faça isso nas demais condutas que você relata e que se enquadram tipicamente a crimes. Então, eu sou justo. Este aqui é o vídeo que você disse que sente vergonha. Eu acho que, no fundo, é aquela história de tentar arrotar a virtude. Porque nos outros você não fala nada, mas nesse você fala. Mas vamos dar o benefício da dúvida aqui para você. E nesse você disse que teve vergonha. Então, pelo menos nesse, o Marcelo relata ter tido vergonha do que fez. Vamos dar uma olhada nesse trecho do vídeo sobre essa lesão corporal no meio de torcidas organizadas. Então, senhores, aqui o Marcelo Brigadeiro vai contar sobre o crime de lesão corporal. Eu estou considerando grave porque ele sempre falou que foi um lutador, que treina desde sempre. Então, eu imagino que na sua juventude ele bater em alguém a ponto de arrancar a camisa desse cara e levar para casa como um troféu, deve ter machucado essa pessoa o suficiente para se enquadrar ali no tipo penal da lesão corporal grave. Pode ser que tenha sido uma lesão corporal leve. Estou considerando a lesão corporal grave pelo Brigadeiro. O Brigadeiro é um cara que sabe, né, um lutador profissional, um casca grossa,
que sabe brigar, não acho que seria uma surra pequena. Também um detalhe que eu quero já frisar aos senhores, que é qual é a motivação desse crime. De novo, a covardia está intrínseca ali, porque é no meio do contexto de torcida organizada, e o próprio Brigadeiro explica nesse vídeo dele que as pessoas, quando estão nesse contexto, elas se sentem protegidas pela turba, elas se sentem mais corajosas para fazerem coisas erradas. No caso aqui, era no Rio de Janeiro, contra uma torcida do Sport, que segundo ele tinha vindo muito pequena, meia dúzia de pessoas, e ele agrediu um cara acompanhado da sua mulher, acompanhado de uma menina, sua mulher ou namorada. E também disse que fez isso várias vezes. E eu vou considerar aqui para a soma das penas uma vez só. Mas também vou considerar o que o Marcelo Brigadeiro falou para explicar para os senhores. Ele disse que fez isso aparentemente aqui quando tinha menos de 18 anos. Ou seja, um adolescente infrator. Então não seria crime, seria um ato infracional. Como a aula aqui de direito, a gente pode analisar sobre os dois aspectos. Sendo um maior praticando, é o crime de lesão corporal grave. Sendo um adolescente infrator, menor de 18 anos e maior de 12, é um ato infracional análogo ao delito penal de lesão grave. Como é praticado com violência contra a pessoa, este tipo de ato infracional, quando praticado por adolescente, também pode dar internação. E aí é o promotor da época que vai olhar, julgar a situação, julgar o histórico de família, julgar o que o menino precisa, e isso é aplicado como se fosse uma medida educativa. Então, o promotor analisa vários aspectos da vida daquela pessoa para decidir se é caso de internar o adolescente, se não é, se é caso de aplicar uma semi-liberdade ou se é caso de aplicar outras medidas educativas que estão previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, que não é o objeto do nosso vídeo aqui agora. A gente está analisando sobre o prisma da lesão corporal grave. Só estou falando por ser ato infracional porque, pelo vídeo do Marcelo Brigadeiro, ele dá a entender que ele praticava isso antes de ter completado 18 anos. Vamos ver o que ele diz. Porque as pessoas, quando estão com o sentimento de estarem protegidas, elas agem de uma forma diferente. E aí, eu vou compartilhar uma história minha, que envolve, inclusive, a torcida do esporte. Quando eu era de uma torcida organizada, do Botafogo, teve um Botafogo Sport Recife no Caio Martins. E veio uma torcida do esporte muito pequena, né, sei lá, meia dúzia de pessoas. Passou um rapaz com uma mulher, e mais um outro rapaz atrás, os três com a camisa do Sport Recife. E aí neguinho começou a me instigar, o pessoal da torcida, e aí, menor, tu não vai lá não, mete a porrada nele, não sei o quê. E eu fui lá e bati no cara. Bati no cara, gratuitamente, só porque ele tava com a camisa do Sport Recife. Bati no cara, a mulher começou a gritar, o outro cara tentou me bater também, ninguém segurou o cara, eu bati pra caramba no cara, rasguei a camisa do Sport Recife dele. E no dia seguinte eu levei pro colégio, estudava no Anglo-Americano, Botafogo, levei a camisa toda rasgada. Como é que os meus amigos de colégio, que não faziam parte daquela loucura de torcida organizada, como eles achavam desprezível aquele grande feito meu de ter agredido gratuitamente um cara e rasgado a camisa dele. Eu achei mó barato, pendurei lá no meu quarto como um troféu, junto com outros troféus que a gente, época de torcida organizada, Por isso que eu falei que ele diz que cometia várias dessas lesões, porque ele fala junto de outros troféus, e os troféus são as camisas rasgadas, bandeiras arrancadas de outro torcedor. Aqui nós vamos considerar uma só. Você conseguir bater no outro cara e rasgar a camisa dele, levar um trapo da camisa dele que fosse pra casa, era um grande troféu. Eu tinha vários troféus lá na minha casa, que eram esses. Então, senhores, a tipificação penal desta conduta que ele relatou, se praticada por um maior de idade, é o artigo 129, ofender a integridade corporal ou saúde de outrem, na modalidade de lesão corporal de natureza grave. Parágrafo 1º, se resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Então, digamos que ele tenha machucado uma pessoa a ponto de que a pessoa, durante 30 dias, não consegue voltar à sua vida normal de trabalho. Não consegue estudar, não consegue ir ao trabalho, de repente está com um braço quebrado, uma perna quebrada, ou está muito machucado, com algum edema na cabeça, e fica 30 dias sem poder ter a sua vida normal. Isso é considerado uma lesão corporal grave. Se resulta perigo de vida, esse perigo de vida não é o perigo de vida do leigo, assim, ó, nossa, quase morreu. É o perigo de vida do médico. O sujeito vai para o hospital e fica ali entre a vida e a morte. E o médico atesta que a pessoa está correndo o risco de morte. Se ele está nessa condição, mesmo que ele saia ali em uma semana, em um dia, mas passou por esse perigo de vida, é uma lesão corporal grave. Inciso 3º, se resulta numa debilidade permanente de membro, sentido ou função. Então fica com um braço estragado para o resto da vida, não, continua com o braço, mas não funcionando muito bem. Fica com a visão estragada para o resto da vida, continua vendo, mas com alguma debilidade. Então, toma um soco no olho, por exemplo, descola a retina e a pessoa passa a enxergar 20%, 30% de um dos olhos.
vai ser uma lesão corporal grave porque teve uma debilidade do sentido visão. E assim de todos os sentidos, audição, do tato, do olfato e de membros, braços e pernas. Então, a pessoa levou um chute num joelho, rompeu um ligamento e não deu para reconstruir, vai ficar com uma debilidade naquele ligamento da perna. É uma debilidade permanente de um membro, é uma lesão corporal grave. Ou, inciso 4º, aceleração do parto. Então, se você bater, por exemplo, numa mulher grávida, isso fizer com que ela tenha o filho mais cedo, vai ser a lesão corporal grave. Se ela perder o bebê, é uma lesão corporal gravíssima. Na lesão corporal grave, é uma aceleração do parto. Uma mulher grávida acaba tendo o filho antes da hora por conta da agressão. Isso é uma lesão corporal grave. Qual que é a pena? Reclusão de 1 a 5 anos para esse crime. Ou seja, mais um ano de pena mínima de 1 ano de reclusão. Então, vamos lá. Total das penas para as condutas que o brigadeiro disse que fez, porque elas se enquadrariam nesses tipos penais, de acordo com essas análises fundamentadas, de acordo com o meu entendimento jurídico sobre o caso. Tortura, homicídio qualificado, posse sexual mediante fraude, furto majorado e só uma lesão corporal grave, caso ele tivesse sido pego na época, respondido um processo e sido condenado, a pena seria de, no mínimo, sem considerar qualquer agravante, pegando as penas mínimas de cada conduta, adequadas às leis vigentes nos anos de 2000 e 2001, de 20 anos e 8 meses de reclusão. Então, Marcelo, você quer apontar o dedo para mim e falar sobre penas para a prática de crimes com esse histórico só dos vídeos que eu vi na internet, porque talvez tenham outros, e de coisas que você falou e relatou em público? Caso você tivesse respondido um processo, sido processado e preso, teria uma pena superior a 20 anos de reclusão. Quer descontar a lesão corporal, porque você disse que praticou quando era adolescente? Então seriam 19 anos de reclusão e 8 meses. Sem contar a lesão corporal, 19 anos de reclusão e 8 meses pelas condutas que eu vi públicas na internet, se você não declarou outras. Então, para os senhores também terem uma ideia de como seriam as penas com as leis atuais, na mesma lógica de aplicação das penas mínimas previstas nas leis em vigência atualmente, totalizariam 23 anos e 8 meses de reclusão. Então, Marcelo, você não tem moral alguma para apontar o dedo para mim e para a grande maioria da população. Se o nosso sistema fosse bom, nosso sistema de segurança pública, o Ministério Público está incluído nisso, o Poder Judiciário está incluído nisso, polícia está incluído nisso, você teria puxado uns bons anos de cadeia pelas condutas que você diz que fez. É isso, senhores. Obrigado para quem ficou até aqui. E eu aproveito agora para, novamente, pedir a ajuda dos senhores para curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e o de sempre. Comentarem aqui embaixo sobre esse vídeo. Esse vídeo talvez seja um dos mais longos aqui do canal, mas tem muito conteúdo. Quero ver quem ficou até o final e que assistiu tudo. Tem conteúdo de direito penal, tem conteúdo de valor moral e eu quero saber a opinião dos senhores. Se os senhores acham que o Marcelo Brigadeiro tem moral para apontar o dedo para os outros, o que os senhores acham das coisas que eu falei sobre a minha vida? Estou sujeito a críticas e repito, a lei é para todos e se um homem de bem condenado, ele tem que cumprir a pena que o Poder Judiciário aplicar, gostando ou não. Dito isso, senhores, também vou deixar aqui alguns vídeos de atuações reais minhas que mostram um pouquinho da minha rotina diária. São uns 4, 5 vídeos para quem tiver curiosidade um pouco sobre o trabalho de um promotor, de coisas que eu faço 10 vezes o que eu vou mostrar aqui por dia aqui na minha comarca. Então, além do que o Marcelo tentou mostrar no último vídeo, eu tenho muita contribuição para a sociedade, muita coisa boa que eu faço por meio da minha profissão. Todos os dias defendendo alguém que foi vítima de algum crime e brigando para colocar algum criminoso na cadeia. Faço questão, torço
para que os senhores tenham acompanhado até aqui e assistam esse finalzinho, que tem alguns trechos de vídeos que retratam um pouco do trabalho de um promotor criminal. É isso, senhores. Muito obrigado para quem ficou. Até o próximo vídeo e bons estudos a todos. Excelência, trata-se de prisão em flagrante pela prática do crime de lesão corporal e ameaça na modalidade de violência doméstica e familiar contra a mulher. Consta que o suspeito agrediu a sua esposa munido de um facão, com tapas no rosto, e saiu do local, uma vez que vizinhos chamaram as forças policiais, que logo em seguida foram ao seu encalço e encontraram em sua residência escondido dentro de um dos quartos dos filhos, atrás de um armário, de modo que plenamente configurada a situação flagrancial. Foi perseguido e logo após preso, logo após a prática criminosa. Além disso, quero falar sobre o relato do suspeito, de que teria sido ali ameaçado pelos policiais com arma na cabeça, de estourar os seus violos. É importante frisar aqui que o suspeito estava espancando a sua esposa dentro da residência, munido de um facão, foi perseguido por policiais militares que o encontraram escondido no quarto de um dos filhos, de modo que o procedimento policial está plenamente adequado. Não pode aqui o suspeito achar que os policiais vão entrar lá e pedir, por favor, ser educado com alguém que acabou de cometer um crime tão grave. Hoje em dia tem se demonizado demais a atuação policial, sendo que é um momento de tensão, é um momento de prisão em flagrante, e aí o sujeito pratica um crime violento, e aí quando é abordado pela polícia, acha que a polícia foi deveras severa com ele, quando momentos antes ele estava batendo na sua esposa com um facão. Então não há nada que se possa repudiar o trabalho dos policiais, a não ser parabenizá-los pela prisão do suspeito e encaminhamento do mesmo à delegacia de polícia, sendo que após a sua prisão, nada de mais aconteceu. É apenas o momento da prisão efetiva, da captura, a primeira fase da etapa da prisão em flagrante, em que tem que sim haver energia do Estado. Tem que sim haver, se você está diante de alguém perigoso, que se armou de um facão e espancava uma pessoa mais vulnerável. Então, nada aqui se falar em demérito ao trabalho dos policiais, a não ser parabenizá-los pela prisão do suspeito. Excelência, trata de prisão em flagrante pela prática do crime de roubo, e majorado pelo concurso de pessoas. Consta que os suspeitos abordaram a vítima e determinaram aí, mediante ameaça, que ela entregasse o aparelho telefônico celular, o que a vítima fez, caracterizando-se assim a consumação no delito de roubo. Estão presentes também os requisitos da prisão preventiva, materialidade suficientemente demonstrada, fortes indícios de autoria e periculosidade dos agentes em ambas as situações. Depreende-se do oráculo dos mesmos que eles já possuem vários registros criminais. O oráculo, por exemplo, registro criminal pelo crime de estelionato, receptação, já foi preso em flagrante, colocado em liberdade provisória, com monitoração eletrônica, registro de roubo, agora, recente, em novembro de 2024, também, juntamente com o delito de desobediência, delito de ameaça, praticado aqui em 7 de fevereiro de 2025, também recente, e por último, esse delito de roubo aqui do dia 13/3. O oráculo também demonstra registro por receptação com prisão em flagrante, colocação em liberdade mediante fiança arbitrada pela autoridade policial, registro de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, com decretação de prisão preventiva, depois de revogação e colocação em liberdade. Muitos anos, né? Mais um registro de receptação qualificada, condenação pelo delito de tráfico de drogas de 2016, receptação em 2013, também foi condenado. Outro registro de condenação por tráfico de drogas em 2014. Ou seja, uma série de delitos aqui, demonstrando que tem se dedicado nos últimos anos à vida, à prática de crimes. E agora a prática de um crime que envolve grave ameaça contra a pessoa. Subtração do patrimônio de alguém mediante grave ameaça e violência. É de conhecimento notório que um dos crimes que mais aflige a sensação de segurança das pessoas é o delito de roubo. O roubo pode caminhar para um roubo com lesão corporal, com morte, latrocínio, que até pouco tempo era o crime com maior pena no nosso Código Penal. Notícias diárias de roubos que redundam nesta situação ofende diretamente o direito fundamental de ir e vir das pessoas. As pessoas não podem caminhar nas ruas sem que tenham a sensação de medo de serem abordadas e terem seus bens subtraídos mediante a prática de grave ameaça e violência. É o crime que mais afeta o sentimento de segurança da sociedade. E nós temos que mudar essa cultura judicial de que o fato de existirem, às vezes, registros criminais de crimes diversos não justifica a decretação da prisão preventiva. Também são inúmeros os exemplos. Não se trata aqui de apresentação de anotações anedóticas de episódios. Nós tivemos ontem, antes de ontem, um homem que matou a mulher, estuprou as próprias filhas e tentou matar o próprio filho de 13 anos. Ele tinha 47 ocorrências criminais
provavelmente de outros crimes menores, e o Estado foi colocando ele em liberdade reiteradamente, até que em determinado momento essa sensação de impunidade chegar a um ponto de que a pessoa pratica esse tipo de crime de extrema violência contra as pessoas da sua própria família. E como eu disse, isso aqui não se trata de uma anotação episódica, isso aqui é corriqueiro. É só abrir os portais de notícias todos os dias, que veremos todos os dias pessoas que cometeram crimes violentos com vasto registro criminal anterior. Então é inaceitável que o Estado fique prendendo e soltando, prendendo e soltando, prendendo e soltando, até que a pessoa precise cometer algo extremamente destruir uma família, destruir pessoas, para que tenha uma providência mais severa. Os 2 suspeitos na data de hoje demonstram que ao longo dos anos foram presos e colocados em liberdade várias vezes pelos mais diversos delitos. Ou seja, são pessoas que rasgaram o contrato social e se dedicam ativamente à prática criminosa. Seja motivado pelo vício à droga, seja motivado pelas circunstâncias da sua vida, a sociedade de bem e as pessoas que são vítimas desses crimes, nada tem a ver com os problemas que essas pessoas criaram para si próprias, com as próprias escolhas que fizeram no decorrer das suas vidas. O Estado precisa começar a agir de forma mais severa. Estamos aqui diante de um roubo, uma pessoa foi abordada no meio da rua por 2 pessoas, teve seu patrimônio subtraído, um trabalhador, mediante grave ameaça. O Estado não pode receber isso como algo banal, como algo simples. Ainda mais em relação a 2 suspeitos que, por mais de 10 anos, nos últimos 10 anos, possuem vários registros criminais. Fora muitos outros crimes que possivelmente também cometeram, que nem chegaram ao nosso conhecimento. Porque a prisão em flagrante é algo que nós sabemos excepcional. Quantos possíveis roubos essas pessoas já podem ter cometido nestas mesmas condições, sem terem sido presas em flagrante? É claro que isso é uma suposição, mas o histórico demonstra isso. Nós sabemos, e isso é estatisticamente provado, que a prisão de alguém ela acontece de forma excepcional após ela cometer vários crimes sem ser punidas. A cifra negra é algo documentado e conhecido pelas forças policiais, pelos sistemas de segurança, pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público. Nós sabemos que muito do que acontece não chega nem à delegacia, e quando chega na delegacia já sofre um processo de filtragem, chega menos ainda para o Ministério Público, para o juiz. Então estamos diante aqui de 2 pessoas que dedicaram as suas vidas à prática criminosa, foram presos em flagrante hoje, e eu não consigo vislumbrar uma atitude do Estado que não seja efetiva no sentido de converter essa prisão em flagrante em prisão preventiva, para que se evite futuramente a escalada criminosa e a prática de crimes cada vez mais violentos. Colocar eles em liberdade agora é permitir que no próximo assalto, em vez da ameaça, a violência seja usada. Porque, mais uma vez, vai se criar aquela sensação de impunidade. Por todas essas razões, o Ministério Público, pela homologação da presença de prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva. Excelência, o Ministério Público já se manifestou nos autos do movimento 9.1, entendendo que é caso de decretação de prisão preventiva e homologação da prisão em flagrante. Gostaria de reforçar a manifestação exarada durante o plantão, principalmente levantando o histórico da cidade de Fazenda Rio Grande, que parece que tem sido palco semanal de bêbados atropelando e matando pessoas toda semana aqui. É o segundo acidente em que o suspeito se envolve, segundo que ele está embriagado, ceifou a vida de uma criança de 7 anos, completamente embriagado. Pelo vídeo que dá para ver, estava em alta velocidade, uma manobra, outra vez, ultrapassagem, que invadiu a calçada e acertou uma criança que estava na calçada, de modo que o Estado precisa agir de forma enérgica nessas situações. Fazenda Rio Grande tem sido um verdadeiro festival de assassinato e morte de pessoas praticadas por motoristas embriagados, que parecem que aqui possuem a liberdade de dirigir da forma que bem entender, sem se preocupar com a vida em sociedade. O bairro onde aconteceu o acidente é extremamente residencial, há casas de todos os lados, as ruas são estreitas, as pessoas estão ocupando as calçadas, e mesmo assim as pessoas dirigem completamente embriagadas, em alta velocidade, pouco se importando com a vida dos moradores, evidenciando-se assim de forma inequívoca o dolo eventual, e é desta maneira que o flagrante deve ser recebido, um homicídio qualificado, com base no dolo eventual, e por todas essas razões não há alternativa senão a prisão imediata do suspeito, a conversão desse flagrante em prisão preventiva. Excelência, trata-se de prisão em flagrante pela prática dos crimes de furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo, porte de munição. Os suspeitos foram presos em um veículo automotor. Dentro desse veículo foram encontrados objetos produtos de furto e também armamento e munição. E em relação ao suspeito, ele já ostenta condenações criminais anteriores também. Vislumbra-se que ele vem praticando crimes contra o patrimônio desde o ano de 98, de forma reiterada. Chegando a condenar, eu pego meu passado. Exato. E o passado de uma pessoa revela qual é a sua atividade corriqueira, né? Então, se uma pessoa tem passado os últimos anos praticando crimes contra o patrimônio e é novamente preso com arma e objetos... Eu não fui nada. E novamente é preso com objetos de furto e arma durante o período noturno, vislumbra-se que
não se emendou com as penas que possivelmente tenha respondido, medidas cautelares que possivelmente tenha respondido nos processos anteriores. Por essa razão, fica evidenciado que sua liberdade gera risco à ordem pública pela possibilidade em concreto de violação de bens e direitos de terceiros. Estamos falando aqui de alguém que foi preso logo após a prática de um furto qualificado, com arma de fogo envolvida, ou seja, o processo penal possui em suas raízes a função de garantir os direitos das pessoas acusadas da prática de um crime, mas também há que se interpretar o processo penal como o objeto que regula a nossa vida e sociedade e garante que haja o cumprimento de papéis sociais. As vítimas também precisam entender que o processo penal serve para que elas tenham segurança de sair às ruas, e de possuir patrimônio, possuir bens e direitos, e que eles serão de alguma forma preservados pelo Estado. E a prisão preventiva, como garantia da ordem pública, é um desses mecanismos criados para isso. São situações em que evidencia-se que uma pessoa que possui vasto histórico criminal, quando presa novamente, passe a responder o processo preso, uma vez que ela tem demonstrado em concreto que sua liberdade ofende bens e direitos de terceiros. Há que se preservar também, pensar um pouco nas vítimas, e não só nos réus e suspeitos. Por essa razão, o Ministério Público pela decretação da prisão preventiva em relação ao suspeito. É nesse sentido, excelência. Vai tratando desses jeitos aqui, vai ser responsabilizado criminalmente. Além de você começar a trabalhar depois do tempo. Entendeu? O Ministério Público ofereceu a denúncia. E a denúncia diz o seguinte: ainda o denunciado matou sua companheira por razões da condição de sexo feminino, na medida que o crime envolveu violência doméstica e familiar, especificamente a prevista no artigo 5º, inciso 3º da Lei Maria da Penha. Então, por que foi citada a Lei Maria da Penha aqui na denúncia? Porque o conceito de violência doméstica e familiar é a Lei Maria da Penha que dá. Não é o conceito que o doutor leu aqui e que o doutor, assim, talvez por um esquecimento, um lapso de memória, quando ele apresentou ali a defesa dele, ele leu exatamente esse artigo que eu estou lendo aqui até a metade, apenas até a palavra violência. E aí ele parou em violência e não continuou o que estava lá no material dele. Por isso que eu perguntei se era um arquivo dos autos. Se fosse um arquivo dos autos, eu ia pedir para usar e ia mostrar no seu arquivo. Se o senhor tiver coragem, o senhor abre esse slide aqui e eu mostro no seu arquivo que o que o senhor está falando não corresponde à verdade. Porém, está muito confuso. Não, vai ficar bem. Se o senhor abrir ali, eu mostro para o senhor no seu material como o senhor pulou propositalmente para enganar os jurados. Então vamos lá. Vamos lá. Então, envolveu violência doméstica e familiar, especificamente é prevista no artigo 5º, inciso 3º da Lei Maria da Penha. Ele leu no material dele, envolveu violência doméstica e parou de ler no material dele, porque o material dele continuava, especificamente previsto no artigo 5º, inciso 3º da Lei Maria da Penha. E aí ele já passou rapidamente para o próximo slide e ficou dando conceitos doutrinários de violência. Violência é bater, violência é surrar, violência é ameaçar. E violência doméstica familiar não é um conceito doutrinário, é um conceito que a Lei Maria da Penha estabelece. Então vamos lá.